Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, amados. Sejam bem-vindos a mais uma experiência online. Vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Quão maravilhoso é pra mim. Quão maravilhoso é para mim Viver em comunhão com meus irmãos todos os dias. Quão maravilhoso é pra mim. Quão maravilhoso é para mim Viver em comunhão com meus irmãos todos os dias. O pardal encontrou casa, a andorinha fez o seu ninho. Eu encontrei os teus altares, Senhor. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Eu ando pelo mundo, mas sua casa é meu lar. Maravilhoso. Quão maravilhoso é pra mim. Quão maravilhoso é para mim Viver em comunhão com meus irmãos todos os dias. Quão maravilhoso é pra mim. Quão maravilhoso é para mim Viver em comunhão com meus irmãos todos os dias. O pardal encontrou casa, a andorinha fez o seu ninho. Eu encontrei os teus altares, Senhor. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Eu ando pelo mundo, mas sua casa é meu lar. Eu ando pelo mundo, mas sua casa é meu lar. Aleluia. Boa noite, graça e paz, povo de Deus, graça e paz, igreja do Senhor, o povo que Deus escolheu para servir a Ele, para cultuar. E hoje eu estou aqui com um texto, irmãos, que me chamou muita atenção. O título dele é A Oferta da Viúva Pobre, que diz: E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhes sorbejam, mas esta da sua pobreza deu todo o sustento que tinha. Amados, é um texto que me chamou muita atenção, porque eu vi que Deus ele não está preocupado com os valores que estão depositando na casa do Senhor. A casa do tesouro, ela precisa da oferta de cada um para continuar com a obra, porque a obra de Deus ele precisa da participação de cada irmão. Mas
para o Senhor o que importa não é o valor que estamos depositando lá, se eu estou depositando muito ou se eu estou depositando pouco, porque o Senhor conhece cada um. Ele sabe o valor que você vai poder depositar e o valor que o outro vai poder depositar. Então, irmãos, não tenha vergonha de depositar e de ofertar na casa do Senhor, de ofertar na arca da aliança, na arca do tesouro, porque o valor que você depositar vai estar sendo visto por Cristo. Naquele momento ele viu naquela viúva que ela estava depositando um pequeno valor, 2 moedinhas. Para muitos naquele momento podia ser até motivo de chacota, de falar mal dela. Mas o Senhor ele não está olhando para essas coisas. Ele está olhando para outros valores, que são valores que muitos já perderam. E não deixamos que esses valores venham a se perder em nossos corações. Que o Senhor ele está à procura de pessoas amorosas, pessoas que temem a Deus, pessoas que confiam nele e que tenham fé. Então aquela viúva ela teve muita fé, porque ela estava depositando tudo que tinha. Mas ela não tinha medo de depositar, porque ela sabia que tinha um Deus poderoso, que podia suprir todas as necessidades dela. E ela naquele momento, o Senhor estava vendo tudo. E aquilo chamou muita atenção dele, porque foi 2 pequenas moedas, mas ele sabia a situação dela. E ela não hesitou em depositar aqueles valores na arca do tesouro. Então, amados, eu peço a cada um de vocês que puder fazer a sua oferta, que possam devolver os seus dízimos, que devolvam, sem vergonha. Não precisa ter vergonha de devolver o valor que você puder, porque o Senhor está vendo o coração de cada um. Mas devolva com amor, com cuidado, devolva com temor. Precisamos temer a Deus, e quando tememos a Deus, agrada a Deus. Então, amados, era essa mensagem que eu tinha para passar hoje para vocês. E eu peço a vocês em casa que nesse momento estão ouvindo, que curvem as suas cabeças e orem comigo, para que Deus venha abençoar essas ofertas, esses dízimos, para que possam manter a casa dele, para que possam manter a obra, para que possa fazer a obra ir para frente, que precisamos ainda fazer muito até que se cumpra a palavra de Deus. Então, fechem seus olhos, convidar vocês a fechar os olhos para a gente fazer uma oração breve. Querido e amado, soberano Deus, peço a Ti, Senhor, que visite a cada casa, Senhor, a cada pessoa que nesse momento, Pai, está passando por situação difícil. Ó Deus amado, que perderam seus empregos, Pai. Ó Pai, que nesse momento está passando por situação, ó Deus, de enfermidade na família, Senhor. Visite, Pai, a cada família, visite a cada lar, Pai. Ó Deus, e não deixe que falte, Pai, o alimento na casa do pai de família, Senhor. Que busca, Pai, que corre atrás para que não falte alimento na sua casa. Sabemos que o Senhor é quem supre todas as necessidades, Pai, do homem. Ó Deus, e quando confiamos em Ti, Senhor, o Senhor honra cada um, Senhor. E agradecemos a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Graça e paz, amados, boa noite, como está você, a sua família? Nós estamos aqui para compartilhar uma palavra do Senhor para o teu coração e nós vamos basear a mensagem no Salmo de número 27, Salmo de Davi, e eu quero, sendo possível, você pode buscar aí a sua Bíblia, para que possamos ler junto, a partir do versículo 1, que diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração.
e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á uma rocha, agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plena. Por causa dos que me espreitam, não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que respiram crueldade, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Que maravilha, amados, nós podermos contemplar essa palavra de Deus escrita aqui pelo salmista Davi, um homem que teve experiências tremendas diante do nosso Deus. E eu creio também que ao virmos ao mundo, Deus também conta conosco, conta comigo, conta com você, e também você, eu, nós teremos experiências tremendas diante da presença do Senhor, especialmente para aqueles que já o elegeram, Jesus como Senhor, como seu Salvador da sua vida. Passaremos sim por aflições, passaremos por adversidades, por lutas, por medo, e é sobre isso que eu gostaria de trabalhar com você nesta noite, a vitória sobre o medo. Davi era um homem extremamente temente a Deus, um homem que tinha experiências tremendas com o Senhor, era desde jovem um adorador por excelência, um jovem que amava, que realmente tinha uma comunhão tão preciosa, tão sincera com Deus, algo assim realmente sobrenatural, e se destaca. E assim, amados, quando nós tememos ao nosso Deus, quando nós o amamos de todo o coração, o amor que Deus tem por nós e também nós por Ele, afasta todo o medo das nossas vidas. É certo que nós passaremos por aflições, por adversidades, assim como Davi passa aqui. O Salmo, você vê que ele discorre assim frases assim tão chamativas, tão atraentes, e parece que realmente ele não se desgruda, vamos dizer assim, do Senhor. Independente de qualquer situação, ele já percebe as adversidades, as lutas, as perseguições, em momentos tão hostis, ele ainda assim descreve a sua confiança, ainda assim ele descreve a sua confiança e a sua espera no Deus da sua salvação. Nesse momento, enquanto Davi escrevia esse salmo, não se sabe exatamente o que ele estava passando, se quando Saul estava perseguindo, quando Absalão estava querendo destroná-lo, tomar o seu espaço no trono,
ou se foi em algum momento de guerra contra os filisteus. Enfim, não se sabe exatamente, mas sabemos que ele estava passando por um momento muito difícil na sua vida, mas ele não ficou paralisado com medo. Na verdade, o medo conduziu Davi a estar confiando em Deus de todo o seu coração. E eu pergunto nesta noite para você, quais são os seus medos? O que tem de repente atormentado você? O que tem paralisado ou o que está tentando paralisar a sua vida em qualquer área que seja na área familiar, seja na área ministerial, seja na área profissional? O que está incomodando você a ponto de você pensar em desistir? Davi tinha motivos para se entregar. Muitas vezes Davi lutou com o exército, numericamente falando, inferior ao exército inimigo. Mas aquele homem, ele tinha uma profunda intimidade com Deus. Desde o momento em que ele enfrentou Golias, ali não fazia parte daquele exército, não tinha idade, mas a gente vê que depois de 40 dias, todo o exército de Israel estava ali desanimado, e ele era ali um instrumento de Deus para poder animar aquele povo e também trazer vitória ao povo de Deus. E ali então Davi se destacou, começou o seu trabalho, começou o seu chamado, o seu ministério na presença de Deus, e ele passa a chamá-lo de Deus dos exércitos de Israel, porque Davi entendia que era o Senhor que estava à frente das batalhas. E aqui no Salmo, ele já aqui num outro momento da sua vida, nós percebemos que ele é cercado por inimigos, ele é perseguido e muitas coisas começam a acontecer. Ainda assim, Davi começa a declarar aqui no Salmo, dizendo: olha, o Senhor, ele é a minha luz. Ou seja, em meio às adversidades, ele é a minha luz. E a luz, querido, traz proteção, luz traz segurança. A luz também, ela brilha no meio das trevas. E o salmista, então, ele descreve com tanta segurança a sua confiança. Ele anela pela presença do Senhor. E talvez você esteja passando por algum momento assim, por alguma circunstância. Saiba, querido, de uma coisa, que Deus é contigo. Continue confiando nele. Faça como Davi: o Senhor, ele é a minha luz, ele é a minha salvação. Não permita que o medo paralise você. No livro de 1 de João, capítulo 4, verso 18, diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. O medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, o verdadeiro amor lança fora todo medo. E esse verdadeiro amor é o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meu amado irmão, meu amado ouvinte, saiba que Deus sempre está disponível para você. A sua atitude é quem vai contribuir para gerar em seu coração essa confiança, este nível de fé e de relacionamento com o Senhor. E Davi tinha esse relacionamento com Deus. Eu imagino que Davi, em todo momento, ele estava ligado, ele estava
conectado com o Senhor. Mesmo naqueles momentos terríveis, nos momentos onde ele pecou contra o Senhor, ainda assim ele não abandona o seu Deus. Ainda assim, o Salmo 51, ele começa a pedir que Deus tenha misericórdia, que Deus compadecesse, que o Senhor pudesse purificá-lo. Ele pede para Deus limpá-lo. Então, assim, é algo assim, querido, intrínseco, algo maravilhoso, quando aquele homem, ele anela por uma profundidade de um relacionamento, e ele pede para que Deus não o abandone, ele pede para que Deus não permita que o Espírito Santo o deixasse, o abandonasse. Então a gente vê um desejo no coração de Davi profundo, e quando eu leio esses salmos, essas experiências, elas são inspiradoras para mim, querido, e creio que deve ser também para você. Você vê um homem que transmite uma fé confiante, algo inabalável, mesmo em momentos que ele poderia estar literalmente paralisado, ele então se demonstra atitudes de fé. Ele começa a fazer declarações proféticas, ele começa a lutar consigo mesmo, contra desânimo, contra os perigos que o rodeavam, e em todo momento ele dizia: Deus está comigo. Parece que as trevas tomaram conta, mas o Senhor, ele é a minha luz. Não concentre a sua vida, meu querido, em momentos que possam conduzir você à paralisação. Concentre a sua vida na palavra de Deus, assim como Davi fez. É interessante que o medo, ele tem essa tendência. Há um objetivo quando o medo vem querendo tomar conta da nossa vida, do nosso coração, dos nossos sentimentos, pensamentos. Davi, ele sofreu situações indescritíveis, situações hostis, terríveis na sua vida, mas ele não permitiu que o medo o paralisasse. E é uma das lições que podemos aprender: não permitamos que o medo nos paralise. Qual foi o segredo que Davi teve para que o medo não o paralisasse? O que houve? Apenas uma confiança em Deus, apenas uma fé convicta, uma fé que gerava dentro do seu coração uma crença de que o Senhor estava com ele ali. E é isso que nós podemos aprender, querido. Ele, na verdade, ele se achava em momentos dificílimos, mas ele tinha certeza que o seu Deus estava presente na sua vida. Amém? Quando ele fala que Deus é luz, na verdade o Senhor é a minha luz e a minha salvação. No Antigo Testamento não é uma linguagem muito vista quando ele diz que Deus é a luz dele. Na verdade, isso é algo raro. Talvez somente nesse momento no Antigo Testamento se ouve alguém mencionar que Deus era a sua luz. Em contrapartida, no Novo Testamento, o Senhor Jesus, ele fala muito sobre a luz. Lá em 1 de João, lá no livro de João, ele fala que ele é a luz, é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todos os homens. Então, Davi está dizendo que mesmo nas horas mais sombrias da vida, mais escuras, mais tenebrosas, mesmo diante das piores batalhas, ele não devia temer, porque Deus estava ali presente com a sua luz, iluminando, orientando
instruindo, trazendo clareza e trazendo direção e automaticamente trazendo vitórias para a sua vida. Luz significa segurança, luz significa proteção. Quando nós estamos diante da luz, nós temos a possibilidade de enxergar tudo aquilo que não enxergaríamos diante das trevas, diante do escuro. O Salmo 91, versículo 15 diz assim: e ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Que tremendo é essa palavra do Senhor. Davi tinha essa experiência, ele teve essas experiências maravilhosas na presença do Senhor. Ele declara que o Senhor é a sua salvação. Deus é a minha salvação. Isso tem a ver com libertação, com resgate, que Deus não se limitava apenas a protegê-lo, mas a resgatá-lo de qualquer situação que ele estivesse passando. Deus iria livrá-lo. Deus, ele declara também: Deus é a minha fortaleza. A confiança de Davi continua a chamar Deus de sua fortaleza, do seu abrigo, da sua proteção, do seu refúgio, enfim. Então é que ele tinha experiências maravilhosas. Fortaleza realmente significa proteção. Quem estiver dentro dela está protegido. Amém? É plenamente possível que você possa estar passando por alguma situação semelhante nesta noite, nestes dias, mas tenha o Senhor como seu Salvador, tenha o Senhor como seu refúgio, como a sua fortaleza. Tenha convicção de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se essas adversidades ou qualquer situação, qualquer desconforto que você esteja passando, saiba de uma coisa, que Deus está com você. Deus é contigo e Ele não vai te abandonar. Esta convicção você precisa ter. O Senhor, Davi, em também outros momentos difíceis, ele escreve o Salmo 23 e diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Porque Davi aqui, ele se coloca na posição de ovelha, e na posição de ovelha, então, ele se dá o luxo de ser cuidado por um pastor. Assim como ele teve essa vivência na sua vida como pastor de ovelha, ele sabia que a ovelha era frágil. Ele não poderia colocar, por exemplo, a ovelha para tomar água numa correnteza forte, porque a água levaria. Por isso que ele diz: ele me leva a águas tranquilas. Então Davi tinha uma convicção de que o seu Deus estava constantemente o protegendo, o guardando e presente na sua vida. Tenha essa convicção de que Deus está presente em todos os momentos da sua vida. E eu quero orar com você nesse momento. Amém? Obrigado, Jesus, por essa noite, pela ministração, louvores, adoração neste culto ao Senhor. Eu oro, Deus, pela vida dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem, Pai, e peço que o Senhor esteja brotando, Senhor, no coração dela uma fé, ó Deus, inabalável, uma fé que possa gerar convicção, determinação, transformação e mudança na sua vida. Pai Santo e amado, que ela tenha Jesus como seu Senhor, como Salvador, como a sua fortaleza e como seu refúgio, salvação, como luz, e que o Senhor possa instruí-la em todos os seus caminhos. E eu declaro a tua bênção e a vitória do Senhor sobre ela nesta noite, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um abraço no seu coração.